Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje, da ordem cronológica, a gente vai continuar com as leis de Newton. Na aula passada, a gente viu a primeira lei, ou lei de inércia, agora a gente vai ver a segunda lei de Newton, certo? Por que ordem cronológica? Porque nas duas últimas aulas foram refilmagens. Então, nossa antepenúltima aula era a lei de Newton, e agora a gente vai continuar com as leis de Newton, que é a parte da dinâmica. Então, este quadro aqui não foi o que criei, eu desenhei, logicamente, mas eu olhei na internet, né? Não foi o que pensei nisso daqui. Eu olhei, achei legal, vou colocar isso daqui para explicar a segunda lei de Newton. Aí eu vou perguntar, pessoal, por que não faz isso na sala de aula? Porque para fazer esse quadro aí, gente, eu demorei meia hora, então uma aula não dura nada praticamente. Então, eu fiz o quadro aqui, detalhado com algumas coisas, e a gente vai ver o que é. Deixa eu até sair da frente aqui para vocês verem melhor o quadro aí. Quiser pausar o vídeo, copiar o quadro, né, no caderno de vocês. É bem legal esse quadro, bem bonito, né? Então, se quiser, fique à vontade aí. Bom, então, como eu já disse para vocês viram logicamente no título do vídeo, a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, certo? E ela também é conhecida por lei fundamental, já falei errado, né? Princípio fundamental da dinâmica. Em alguma aula, não lembro qual, eu falei o seguinte, que a mecânica, que era uma parte da física, era dividida em três partes. Tinha a parte da cinemática, dinâmica e estática. A cinemática eram aquelas equações de movimento, ou seja, a gente dava um movimento sem preocupar com quem causou o movimento. Então a gente viu movimento do MU, MV, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, queda livre, lançamento vertical para cima e as equações de movimento, certo? Essa daqui, por exemplo, é uma delas. Agora a gente vai estudar as forças, ou seja, quem causa o movimento, que é a parte da dinâmica, que vem a ser a parte das leis de Newton. Beleza? Então, por isso que é o princípio fundamental da dinâmica, ok? Bom, então a gente vai começar com algumas coisas aqui. Já falei algumas coisas na sala de aula, né? Vamos continuar não, né? Falar, na verdade, para quem não viu e para quem viu, vai rever. Então, a segunda lei de Newton, a gente define por uma fórmula, que é o somatório de forças igual a massa vezes a aceleração. Às vezes aparece somente força igual a massa vezes a aceleração, ou FR. O FR seria força resultante, que é mais ou menos igual a isso daqui, o somatório de forças. Então, já falei aqui, né? Somatório de força. O que é esse somatório? Isso aqui é para somar as forças aqui. Ele é medido em newtons, então todas as forças são em newtons. O M é de massa, tem que ser em quilos, a unidade dele. E o A de aceleração tem que ser em metro por segundo ao quadrado. Então isso está no SI. Geralmente, o que não está no SI é a massa. Vai estar em gramas, talvez, em toneladas. Aí transforma para quilos e aí calcula o que é calcular. Então, diz o que é basicamente essa fórmula aqui. Ela diz que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto, que é o quê? É a multiplicação de sua massa por sua aceleração. E a aceleração, por sua vez, é igual ao dv/dt, que a gente já tinha visto lá nas equações de movimento, na parte cinemática, certo? Então, isso daqui basicamente vai descrever como é que as coisas, os corpos se comportam. Antigamente diziam que a força e a aceleração, eles eram proporcionais. Quer dizer o quê? Que se eu aumento um, eu aumento o outro. Então, força é proporcional à aceleração. Quando eu coloco a massa, eu posso tornar isso uma igualdade. Então, a proporção não é uma igualdade. Quando eu boto a massa, eu estou colocando uma constante e aquilo ali vira uma igualdade. Então, eu não entendi nada. Então, se eu pego uma bola, por exemplo, e jogo para lá, por exemplo, eu jogo com uma força F. Vai ter uma aceleração. Eu pego a mesma bolinha e jogo mais forte, eu tenho uma aceleração maior. Só que a massa mantém fixa. O que eu aumentei foi a força. E, consequentemente, a minha aceleração também aumentou. E a massa ficou fixa. Então isso aí vira uma igualdade quando eu boto uma constante. Certo? Então a gente vai ver agora aí quais são as forças que a gente vai usar no caso da segunda lei de Newton. Então a gente vai ter dois tipos de forças. A gente vai ter as forças ou a força de contato e a força que atua à distância. Então o contato, como eu já disse, tem que ter contato. Mas aí pensa o seguinte, professor, o que é uma força? Né? Quando a gente fala força, a gente pensa em coisa forte, né? Igual eu, forte pra caramba.
Só que não é isso, não é que eu não seria forte, sou forte. Só que não precisa ser muito forte para ter força. Mesmo a força sendo pequena, ainda assim é uma força. Então não quer dizer que para ter força tem que ser uma coisa forte, obviamente. E aí, esta força aí, quando a gente pensa também na força, a gente pensa sempre em encostar uma coisa. Ah, o que é força? Quando eu perguntei lá pro segundo ano, gente, o que você acha que é força? Ah, é quando você empurra uma pessoa, quando puxa, né? Então, é isso? Pode ser também, mas não é só esse tipo de coisa. Então, para a gente definir uma coisa bem geral, a gente tem que falar o seguinte. Primeira coisa, para ter força, tem que ter quantos corpos, no mínimo? 2. Então, esses 2 corpos têm que fazer alguma coisa um com o outro. Esta coisa aí é chamada de interação. Então, quando tiver interação entre 2 corpos, eu posso garantir que vai ter uma força. Uma interação, como a gente já viu aqui, ela pode ser por contato ou pode ser por distância. A de contato é que você vai lá e pega alguma coisa e puxa. Ou empurra. Aí te remete à lei da inércia. Por exemplo, para eu mover um objeto que está em repouso, ou seja, se um corpo está em repouso, ele quer ficar em repouso. Quando eu aplico uma força nele, ele pode se mover ou não. A gente vai ver por que pode se mover ou não. Mas para eu mover aquele corpo ali, por mais que possa se mover ou não, eu tenho que, por obrigação, aplicar uma força. Se eu não aplicar uma força, ele não vai ter movimento. Se ele estiver parado. Ele está parado, ele quer ficar parado pela inércia. Então, uma coisa completa a outra aqui. Né? A gente vai ver que nas 3 leis vão se completar. Tanto a primeira, quanto a segunda e a terceira. Então, essa força de puxar e empurrar é uma de contato. Né? A gente também tem, além dessa força que geralmente a gente fala que é força F, a gente tem a força de tração e força normal. A gente já vai ver o que é isso daqui. Certo? A distância é um pouco mais difícil de imaginar. Porque a gente vê com facilidade, porque a gente não liga o nome à pessoa. Né? A distância, a gente tem o quê? O peso, elétrica e magnética. Elétrica, professor? Como assim elétrica? Aí você pensa assim, vamos botar a mão no fio, eu vou tomar um choque, né? Óbvio. Então eu encostei. Se eu encostei, contato. Não é assim, né, meu chegado? A elétrica é a força que une o elétron ao átomo. O elétron, ele está girando no átomo pela força elétrica. Ou seja, ele encosta no átomo e nem sai do átomo. Não sai, né? Sai, mas teoricamente ele fica orbitando um átomo ali. Então não tem nada segurando o elétron, não tem uma cordinha que segura o elétron que faz ele rodar, né? Então por isso que é uma força que atua à distância. E a magnética, eu acho que é a mais fácil de a gente ver, que é quando eu pego 2 ímãs. Quando eu pego 2 ímãs, o ímã, aí que tá, um ímã só não adianta, tem que ser 2 ímãs. Vamos supor que a ponta dos pincéis, o ímã, né? Polo norte, polo sul. Norte, sul. Quando eu chego perto do polo norte, eu sinto uma repulsão aqui, uma força que não quer deixar encostar uma na outra. Eu posso até encostar, mas se eu solto, eles vão sair. E quando eu faço o contrário, quando eu pego o polo norte com o polo sul, eu sinto uma força de atração. Repulsão, atração. Repulsão, atração. Ah, mas professor, quando eu encosto o polo norte com o polo sul, ela vai ter contato. Sim, óbvio que vai ter contato. Aqui então é o seguinte, antes de encostar eu sinto uma força que está puxando. Então eu pego um pincel aqui, o ímã, né? E seguro aqui o ímã com outro ímã aqui, ó. Eu sinto que esse ímã aqui quer ir para cima. E esse quer para baixo, eles querem se atrair. E se eu fizer ao contrário, vai ser repulsão, eles querem se afastar um do outro, né? Então por isso que é contato, é uma forma de sentir esta força aqui, que é a minha força magnética. O peso, a gente não se dá conta, porque o peso, a gente tem uma ideia errônea do que é o peso. Por quê? Quando eu vou, por exemplo, na balança, então vou começar a explicar aqui cada coisa, né? Primeiro é o peso. É uma força de interação gravitacional. Então, a gente fala erroneamente do peso lá fora. Então, se eu vou numa farmácia, me pesar, subir na balança lá. Aí eu tô lá marcando 90 quilos, só que bom, magro. Aí eu falo, quanto você pesa? 90 quilos. Mentira. Por que mentira? Porque é gordo? Não, porque não é porque eu sou gordo. Eu também sou gordo também, né? Mas a aula não é essa agora, né? Por que mentira? Porque o peso não pode ser em quilos. E a balança marca os quilos. Tá lá, 90 kg. Então aquilo que a balança marca ou me indica é a minha massa. O meu peso é uma coisa diferente. O que é o peso então? O peso, pela fórmula, é a massa vezes a gravidade. Ou seja, e o G aqui na Terra é mais ou menos 9,81. Então quando eu vou me pesar, eu não estou medindo o meu peso, estou medindo minha massa. Se eu perguntar quanto é o peso, eu pego a minha massa e multiplico pela gravidade.
Então, para existir peso, tem que ter a massa e também tem que ter a gravidade. Não entendi nada, professor. Então, outro exemplo aqui. Vamos pegar o seguinte. Quando eu pego um pincel e solto o pincel, qual a tendência dele? É cair. Ele está em repouso, que é repouso. Mas quando eu solto ele, a tendência dele aqui é ir para baixo. Quem puxa ele? É o peso dele. Por quê? Porque aqui tem gravidade. Então, supor que eu quero saber se algum lugar tem gravidade. Vamos supor que eu estou numa sala, no espaço sideral. Aí eu pergunto para você, e aí, meu aluno, aqui onde eu estou, tem gravidade ou não? Aí eu não sei, né? Tem que estar lá. Se eu estou aqui, eu sei, porque eu sinto o meu peso. Mas para quem está do outro lado na telinha, não sabe se tem gravidade ou não. Para fazer isso, o cara pode tirar e falar o seguinte, ó, professor, pega um objeto. Eu peguei. Solta ele agora. Soltei. Se ele cair, vai ter gravidade. Se eu solto o objeto, ele fica parado, não tem gravidade. Porque o G, junto com a massa, vai criar uma força para baixo que puxa os corpos chamada peso. Então, para ter peso, tem que ter duas coisas, massa e gravidade. Se é um objeto, se é um corpo, geralmente tem massa. Então, o M sempre vai ter. O G que pode ter ou não. Se eu estiver num lugar que não tem gravidade, no espaço sideral, eu solto aquele objeto, ele não tem massa. Porque o G é zero. Se o G é zero, qualquer coisa vezes zero é zero, então não tem o peso. Então, por isso que lá em cima, nas naves, lá nas estações espaciais, quando foram fazer missões, a gente vê, eles não têm peso, eles ficam flutuando lá, porque não tem gravidade, né? Até legal, né? E aí, o G é zero e a massa não é zero, mas multiplicado por zero vai ser zero. Então aí, o meu peso vai ser zero e eu flutuo. Então, para saber se tem gravidade, eu pego um objeto e solto. Caiu, tem gravidade. Tem gravidade, tem massa, tem peso. E o peso é uma força que puxa as coisas para baixo. Agora, esse baixo aí, cuidado, porque depende do referencial. Se eu olhar daqui, é para baixo. Mas se eu estiver lá do outro lado do Japão, é para cima. Então, o correto é dizer o seguinte, puxa para o centro do astro, ou do planeta, da estrela, do satélite, no caso, né? Por exemplo, se eu for para a Lua, lá o G na Lua, ele vale mais ou menos 1,6. Então, o meu peso vai ser menor. Por quê? Porque minha massa mudou? Não. Minha massa continuou fixa. Eu não perdi braço, não perdi perna, não perdi nada, minha massa continua sendo fixa. O que vai mudar é a minha gravidade. Mudei a gravidade, o peso muda. Eu estou multiplicando por uma coisa menor. Então o peso vai ser também menor, né? Obviamente. Então, para ter peso tem que ter massa e gravidade. E peso é uma força. Então quando eu falo eu peso tantos quilos, está errado. Porque peso é uma força. E força é em newtons. Massa é em quilos. Massa é uma coisa, peso é outra. Beleza? Tá aí tranquilo? Ótimo. Ok. Deixa eu ver aqui de falar. Uma coisa interessante aqui do peso, antes de passar para a força normal. Tem um desenho chamado Dragon Ball Z, especificamente, que o Goku ele vai treinar uma gravidade 100 vezes maior. Meu Deus, aí tá. Goku treinando uma gravidade 100 vezes maior. Ele vai, dá um soco, pô, difícil. Sente aquela pressão toda lá, né? Ou seja, por quê? Porque eu estou aumentando a minha gravidade 100 vezes. Quer dizer o que isso daí? Que o corpo dele está fazendo um peso para ele 100 vezes maior. É a mesma coisa que ele está lá e tem 100 pessoas do mesmo peso dele empurrando para baixo. Então é muito grande. Isso humanamente, obviamente, né? É impossível. É um desenho, né? Ficção. Mas lá acontece. Ele consegue treinar com 100 vezes maior a gravidade. Então o peso dele é 100 vezes maior. Ele treina lá, né? Super Saiyajin. Ixi. Tocou. Será que parou? Não parou. Ótimo. Então 100 vezes maior, né? Pro seu Goku, Super Saiyajin. Nosso tio, assistam. Muito legal aquele desenho lá, viu? Tá um Dragon Ball Super agora. Aí tá outra coisa. Tá muito mais forte agora. Enfim, voltando para aula aqui. A próxima força que a gente vai ver é a força normal. Ela basicamente é uma reação à compressão. Compressão de comprimir. Certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, um objeto sobre uma superfície, vai existir uma força de cima para baixo, de baixo para cima, ou da superfície para o bloco, ou para o corpo, apontando sempre para fora. Ou seja, de baixo para cima, que a direção é sentido para fora do corpo. Não entendi nada desse negócio aí.
Então é o seguinte, na sua casa agora, pega a mesa, bota a mão na mesa aqui, bota a mão na mesa aqui, pega o livro, bota em cima da sua mão. Você sentir o peso do livro, impõe na sua mão, ela tem uma força de baixo para cima em reação a essa compressão aqui. Então vai ter a força do livro, que é o peso dele, e a força da mesa, comprimindo a sua mão. Ou seja, porque você está encostando na superfície e está apoiando para baixo. Então, se eu tiver duas superfícies em contato, vai haver uma força que vai ser sempre perpendicular à superfície, apontando para fora do objeto. E essa força é chamada de força normal. Então aqui, ó, desenho até aqui, ó. Tem bolinhas aqui, ó. Sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, superfície aqui, perpendicular, para quem não sabe, deveria saber, né? 90 graus. Então, para fora. Superfície virou, então 90 graus também vira. Aqui também vira, então virou para cá. Então, sempre perpendicular à superfície, ok? Bem simples, né? Então, quando encostou na superfície, vai ter sempre uma força de reação. Mas, professor, cadê o livro aqui? O livro não precisa ter, é para a gente sentir essa força, entre aspas, aí. Mas quando eu tenho duas superfícies em contato, eu vou ter sempre a força normal. Sempre perpendicular à superfície e sempre apontando para fora do objeto, no caso aqui, certo? Então sempre 90 graus. Se eu virar a superfície, a força normal vai virar junto com a superfície também, certo? A outra força aqui é a força de tração, então a força exercida por fios ou cordas. Então a dica para lembrar a tração: tem fio, tem tração; tem corda, tem tração. Então, dois blocos, não sei o que, presos por fios, tração. Não sei o que, uma esfera é suspensa por um fio, tração nela. Não sei o que, fio, corda, tração. Não sei o que, cabo de guerra, tração. Fio, corda, tração. Aqui vai aparecer nos exercícios uma coisa chamada inextensível e sem massa. Então, geralmente, a gente vai ter nos exercícios ou nos exemplos pronunciado com um fio inextensível e sem massa, ou seja, o fio não pode esticar, porque a gente vai ver lá na parte de blocos. E também não pode ter massa, porque interferiria no sistema. Então esse é um fio ideal. Então o fio ideal é um fio que não tem massa e é um fio que não estica, ok? Então tem fio, tem tração. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um bloco, aqui é uma polia, né? Eu puxo essa corda para cá, ela puxa o bloco para cima. Então eu não estou aplicando força diretamente no bloco. Eu aplico a força na corda, eu puxo a corda e a corda puxa o bloco. Então eu estou transmitindo a minha força, que é muito grande, muito superior a muita gente aí, para o bloco. Então puxei, o bloco sobe. Quem malha, que não é o meu caso, que eu preciso malhar, né? Quem malha, aquele exercício do tríceps, essa parte aqui do braço aqui, ó. Quem tem sabe o que é aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Não vou demonstrar o meu, que é muito grande, vai assustar vocês aí. O cara pega ali aquela paradinha assim e puxa para baixo. Quando ele puxa, aí tem uma cordinha que tá ligada num peso ali. Quando eu faço, eu boto lá na carga máxima, 100 kg, né? Eu pego e puxo. Traço na hora aqui. Traço na hora. Ou seja, eu faço uma força, aquele negócio ali, que puxa um fio, que puxa a carga. Que não é o peso, é a massa. Eu puxo ali, ó, pá. Outro caso na academia, quando a pessoa malha, que é assim também. Mesma coisa, eu puxo aquela parte lá que puxa o fio. Então repara, quem malha sempre vai ter um fiozinho em algum lugar para levantar a carga, qualquer coisa. Não todos os aparelhos, mas a maioria vai ter fio, né? Então fio, tem tração. Então a tração não é atração, gente, é tração. Não confunda também com atração de atrair e não confunda com tração de carro, tração 4x4. Não é isso daí. Uma tração de tracionar alguma coisa, puxar, né? Então, cabo de guerra, puxei, né? Quando eu era mais novo, lá no primeiro, segundo ano, quando tinha cabo de guerra, eu ia sozinho. Tinha uns 10 pessoas lá do outro lado, eu só puxava, né? Então, não gosto de ficar me gabando, né? Mas é a vida. Então aqui, ó, tem fio, tem tração. E sempre vai ser do bloco para o fio. Eu puxei a corda para baixo aqui, o fio você puxar para cá, certo?
Mais uma vez, a gente vai ver essas coisas com mais clareza aí, lá no sistema de blocos, ok? Então, peso mg, normal, não tem fórmula, mas a gente vai ver que ela vai relacionar com peso, e tração também não tem fórmula. A gente busca achar a tração. Geralmente a gente escuta falar que o peso anula a normal, né? Agora, uma coisa muito errada que dizem por aí é que o peso e a força-peso, a força normal, formam um par de ação e reação. Isso eu já vou te dizer que não é verdade. A terceira lei de Newton, na próxima aula não sei que aula vai ser. Quando a gente for ver a terceira lei de Newton, a gente vai ver que a força normal não é um par de ação e reação com o peso, para este caso aqui especificamente, né? Agora, por quê? Aí, pesquisem. Vou até melhorar aqui, ó. Quem respondeu, hoje que dia é hoje? Quarta-feira, obviamente, mas hoje é dia 11, sei lá que dia. Não, dia 12, dia dos namorados. Quem tem namorado, parabéns. Parabéns não, né? Porque não vou postar o vídeo hoje, então não vai ser parabéns no dia, né? Enfim. Ou até posto, mas não vou postar não. Vou ver jogo hoje. Quer falar? Quem vai ter o vídeo? Eu posso editar, eu não, né? Meu editor, que eu pago, né, o salário para ele, vai editar lá, botar um monte de firula. Aí vocês vão ver, espero que vejam. Quem responder primeiro, aqui na escola, por que a força normal e o peso não formam par de ação e reação, vai ganhar uma empadinha da Brenda, certo? Por falar em empadinha da Brenda, este vídeo não está sendo patrocinado pela empadinha da Brenda, porque ela tem 3 quartas-feiras com essa, que eu e o James a gente não come empadinha da Brenda. Este vídeo não é patrocinado pelas empadinhas da Brenda. Deixa o meu desabafo aí. Enfim, quem responder primeiro na escola, porque normal e o peso não formam par de ação e reação, vai ganhar uma empadinha da Brenda quando responder. Logicamente, responder certo, né? E os outros responderem, aí não vai ganhar nada. Vai ganhar um parabéns se acertar, né? E se errar. Então, fica claro aí que é bom estudar, né, gente? Então, beleza? Peso, normal, tração, peso, força, distância, normal, contato, tração, também contato. Ok? Tranquilo? Então, agora para encerrar, deixa eu ver falta quanto minuto de vídeo. Não está muito grande, né? Porque quando dá muito grande, ninguém gosta de ver vídeo. Então, aqui, ó, tirar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um carrinho, este carro tem 800 kg, ele está sendo empurrado por uma força de 8.000 newtons. Aí eu quero saber, qual é a aceleração do carro? Já viu quanto que é aqui, né? Mas se eu botar na fórmula aqui, eu quero a aceleração. Então a força vale 8.000, a massa vale 800. Passo dividindo, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar agora este carrinho e botar um carrão, ou seja, um caminhão, eu vou ter uma massa muito maior, ou seja, 10 vezes maior. Então aqui era 800 kg, aqui agora vale 8.000 kg. E a força continua sendo igual, 8.000 newtons. A aceleração vai ser bem menor, porque eu aumentei a minha massa. Então a aceleração vai ser menor. Isso logicamente mantendo minha força fixa. Eu mantive o F fixo, mas mudei a massa. Então, por consequência, é mais difícil manter aquele movimento lá. Ou seja, então a aceleração vai cair. Agora, os dois objetos aqui, ó, o caminhão e o carro, produzem a mesma força. Como você está vendo aqui já. É 8.000. 8.000 em cima, 8.000 embaixo. O que mudou foi a massa e a aceleração. Mas se eu pegar aqui, ó, massa vezes A, 800 vezes 10, 8.000. 8.000 vezes 1, também 8.000. Então eles produzem a mesma força. Então pensa bem, se eu tiver, por exemplo, uma bola de já falei da bola, né? Vou botar outro tempo aqui. Vamos supor que eu tenho duas coisas vindo na minha direção. Uma coisa é uma pessoa, outra coisa é um elefante. Se os dois tiverem a mesma aceleração, se eu baixa, por exemplo, eu quero parar na mão a pessoa e quero parar o elefante, a pessoa até posso parar. Agora o elefante tem muita massa, dificilmente eu vou parar. Porque mesmo com um A muito pequeno, eu produzo no elefante, ou o elefante produz nele mesmo, uma força muito grande. Porque a massa dele é muito maçudo, né? Então a inércia do elefante é muito grande. Então, ó, de novo, ó, inércia.
se tem um elefante vindo na minha direção com muita massa, para eu parar aquele elefante, eu faço uma força muito grande, porque para parar um objeto, eu tenho que, por obrigação, aplicar uma força. Como a inércia daquele corpo gigante é muito grande, a força para parar ele tem que ser muito grande. Igual aqui, por exemplo. Mesmo esse carro aqui, esse caminhão, tendo um ar muito pequeno, ele tem uma força muito grande, porque a massa dele é muito grande. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Para parar aquele objeto, ou para iniciar o movimento daquele objeto, eu tenho que aplicar uma força muito grande. Se eu aplicar uma força pequena, eu vou ter uma aceleração pequena. Então, se esse caminhão quisesse ter uma aceleração maior, ou a massa diminui, ou a força aumenta. Por obviedade, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer compra, falei na sala de aula, vou lá o carrinho vaziozinho. É fácil de movimentar o carrinho. Para a direita, para a esquerda, né? Acelero, paro, né? Aí, durante as compras, o que acontece? Eu vou colocando coisas no carrinho. Boto pizza congelada, hambúrguer congelado, lasanha congelada, mini chicken, os nuggets, que é o mini chicken, refrigerante, pipoca, chocolate, suco, que mais que é gostoso? Deixa eu ver. Carne. Macarrão, fazer um macarrão bolonhesa com a carne, molho de tomate, então só coisa saudável. Salada? Não precisa, hoje não. Fruta? Hoje também não. Arroz? Pode entrar talvez. Então vou colocando coisa, pá no caminhão. Quanto mais coisa eu coloco, maior vai ser a massa. A minha força, ela tem um limite, ou seja, então ela pode ter um valor máximo, ou seja, constante. Então, no começo das compras, vou lá, viro para o supermercado, viro para outro supermercado, viro para um carrinho, tá difícil, hein? Viro para um corredor, viro para o outro, vejo um doce, vejo uma bala, pego um pirulito, pego não sei o que, e vai massa, colocando. Chega uma hora que tá muito pesado, então para eu virar aquele carrinho já fica mais difícil. Se eu estiver andando um pouco mais rápido, para parar o carrinho é difícil também, porque a massa é maior, então a inércia daquele carrinho ficou maior. Então, se eu quero manter a mesma aceleração, eu tenho que empurrar mais forte. Só que meu corpo tem um limite, então a aceleração tende a diminuir. Então, eu estou no carrinho lá. Eu vi promoção. Promoção de pizza congelada, quero virar. Se eu tiver com muita coisa no carrinho, para virar, ele demora. A curva grandona. Até sair do vídeo deve ter saído, né? Agora, se tiver vazio, promoção, opa, virei. Porque quanto mais massa, maior a inércia. Então, fica mais difícil de você manter aquele movimento com o carrinho ou naquela direção quando tem mais massa, porque a inércia é muito grande, né? Então, mais uma vez, a gente conseguiu relacionar a inércia com a segunda lei de Newton. Por quê? Porque na segunda lei de Newton tem força. E ele também é o princípio fundamental da dinâmica. Então, a primeira e a terceira lei vão estar embutidas aqui. A primeira e a terceira geralmente são os conceitos. E a parte da lei de Newton vai ser a parte das contas, certo? Bom, então basicamente é isso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro aí o que é a segunda lei de Newton. E nas próximas aulas eu vou fazer algumas experiências e exemplos das aplicações da segunda lei de Newton nos exercícios. A gente vai ver com calma o que é atrito, o que é tração, normal, nos exemplos. Beleza? Espero que tenha ficado claro mais uma vez e continuar estudando para notas boas e aprender, na verdade, né? Não só nota. Nota não é tão importante. O importante é aprender a matéria. Beleza? Uma matéria legal, uma matéria tranquila. Então, vamos estudar. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu!